PL, a vereadora Daiane Mello. Uma parte bem rapidinho. Os 10 minutos. Vereadora, a senhora vai usar os 10 minutos ou vai ser dividido? Vamos dividir 5 minutos para o então vereador 5 Capitão Ramon. minutos, vereadora Daiane, tendo a palavra. Eu só para colaborar com o debate de antes, né, ainda, a questão da misoginia, né, ela já foi utilizada, infelizmente, inclusive numa decisão judicial, né, que concedeu perdão judicial à professora Monique Medeiros, né, no caso Henri Borel, né. A juíza falou da questão da misoginia e disse que ela não era culpada de nada e deu perdão judicial, infelizmente, mas ela foi totalmente conivente com o que aconteceu com o filho dela, né. E falar da questão do desemprego, né, das mulheres que vai acontecer em caso a questão da misoginia for aprovada. Eu tenho a noção que, né, que vamos ter um grande número de desempregos para as mulheres. Seu a parte, vereador Iago. Parabéns por trazer esse exemplo. A pessoa que não olhou aquele caso e que não entendeu que estava sendo injustiça envolvendo uma criança, ela tem que repensar seus valores morais, eu acredito, vereadora Daiane. Porque é uma vergonha o que a juíza escreveu. Mas agora no CNJ lá ela vai explicar porque o Brasil caiu em cima. Outra hipocrisia, por exemplo, hoje a vereadora Andressa, né, me chamou de hipócrita. E tá tudo certo e eu já disse que aqui eu sou a favor da liberdade de expressão. Mas se fosse ao contrário e a tua lei lá, a vereadora Fantinel, tivesse aprovado a misoginia, talvez eu saia preso se chamasse a vereadora de hipócrita. E assim vai, né? Mas eu quero dizer, vereadora Daiane, que a esquerda sempre fala do malvadão, né, dos Estados Unidos malvadão e tal, né, explorador e toda aquela sanha, fala do capitalismo dos Estados Unidos e tudo aquilo lá que a gente já conhece. Mas é mais uma pauta que vem lá dos Estados Unidos e a esquerda importa para cá, como foi a cultura woke. E que, vereador Capitão, deu errado a cultura woke. A Disney já tirou dos filmes, a Netflix já tirou, não deu em nada. Isso aí é mais uma coisa que eu acho que não vai dar em nada, porque o brasileiro não tem esgoto a céu aberto e a esquerda quer vir com lei que não vai mudar nada e ajudar nada. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. E agora vou partir para o nosso tema, né? Eu falei sobre a questão da agenda escolar, já falei em outra oportunidade, falei no à parte hoje ao vereador Lucas, né? E recebi, então, de lá do bairro Fátima, a agenda improvisada que a Escola Castelo Branco fez com o valor do CPM. Isso mesmo. Eu queria estar falando coisas boas, né? Como alguns vereadores gostam de dizer, tem que falar as coisas boas. Mas, vereador Cristiano Becker, não chegou a agenda escolar para as nossas crianças na rede municipal. Então, não tem como eu vir aqui falar de coisas boas. Mostra ali, Paula, pode passar o videozinho da agenda escolar feita com o CPM na Escola Castelo Branco, o valor do CPM. A diretora, né, organizou lá para fazer uma agenda num caderninho. Isso não tem cabimento. Nós estamos no dia 25 de junho. Nós estamos no mês de junho, quase entrando no período do recesso escolar, chegando nas férias. E qual que é, né, o documento para ligar a família que está em casa, né, até a escola? É a agenda escolar. É o meio de comunicação entre eles. E aqui eu friso uma situação que agora aconteceu ali no grupo, o pessoal nos dizendo, e as crianças atípicas, que tem recados todas as horas, não é uma vez a cada uma semana, 2 semanas, todos os dias tem situações para serem relatadas. A escola improvisou. O Castelo Branco, com o seu CPM, conseguiu organizar para fazer. Mas quantas escolas que não conseguem fazer adaptação, que não conseguem improvisar dessa maneira e estão sem a situação da agenda escolar? Então, governo municipal, falar de educação é fácil. Discurso, né? Como a gente fala, falar até papagaio fala, né? E agora fazer a entrega das agendas escolares ou dar explicações para as famílias. Ninguém sabe de nada. Daí fazer de pedido de informação é crime. É em última instância fazer pedido de informação. Mas gostaria de perguntar para o líder de governo. Opa, ele já não está mais aqui no plenário. Vice-líder de governo. Vereador D'Ambrós, onde estão as agendas escolares? Como explicamos para o pessoal das escolas que não tem agenda escolar ainda para as escolas? Eu gostaria dessas respostas, mas infelizmente, se não fizermos daqui a pouco pedido de informação, não temos as informações. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Bom, nós não tínhamos combinado a fala, né? Mas foi no mesmo tema e ao encontro dessa necessidade. Vocês vejam, a direção da escola teve que criar uma improvisação. Quem teve que grampear, imprimir, gastar folha, foi provavelmente verba da autonomia financeira. E a senhora entrou num ponto nevrálgico, que são os alunos de inclusão.
Como é que os alunos de inclusão, de baixa visão e tal, ficam utilizando a mesma agenda? Enfim, chega na hora do governo dar respostas efetivas para problemas que são simples. O ano letivo está entrando na férias de julho, nas férias de inverno, e não entregaram as agendas. Triste fim. Então, aqui fica, né, o nosso registro. Entreguem as agendas escolares para as escolas municipais. Esse é o meio de comunicação entre as famílias e a escola. E os alunos estão precisando da agenda escolar. O Castelo Branco conseguiu fazer, mas quantas escolas estão sem nenhum caderninho para conseguir escrever os recados para as famílias? Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora.